Chegou aquela hora tão esperada, como acontece sempre todas as terças-feiras aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, a hora do quadro Meu INSS, e está no ar. Muito bem, no nosso quadro Meu INSS de hoje, nós vamos falar porque, olha, cerca de 85 mil segurados no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que recebem o benefício por incapacidade temporária. Para vocês entenderem, o antigo auxílio-doença. Eles podem ter o benefício suspenso até a próxima quinta-feira. Eles foram convocados pela Operação Pente Fino do órgão para fazer perícia médica a fim de verificar possíveis irregularidades. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a minha querida amiga Lucione Silva, que é gerente executiva do INSS, tá? Lucione está aqui. Lucione, mais uma vez, que bom tê-la aqui conosco, né? O Marcelo está de férias e você está aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vinda. Para a gente tocar nesse assunto que é muito importante. Quem deve fazer essa revisão? Lucione, boa tarde. Wilson, boa tarde. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez e trazendo, né, informação para a população. Pois é, 85 mil benefícios. Na realidade, em julho, 173 mil segurados foram convocados a nível nacional. Em setembro, 95 no Diário Oficial da União foram convocados e hoje 85 mil. Veja quantas poucas pessoas compareceram. Eu acho que às vezes eles não têm noção que se eles não comparecem para fazer essa perícia, o benefício realmente será suspenso. E eu vim falar hoje sobre esse programa, né? Porque aqui em Alagoas vai acontecer um mutirão esse final de semana, porque em Alagoas nós temos 445 benefícios na região do Sertão e Agreste. Então, para que essa população, para que esse cidadão, ele tenha consciência que ele precisa fazer o agendamento para poder realizar a perícia ou o benefício será suspenso. Pois é, para não deixar que o pior aconteça, né, Lucione? Mas quais são os canais que o INSS se beneficia, por exemplo, para fazer esse chamamento? Pois é, o cidadão ele pode utilizar o 135, o canal 135, que funciona das 7 da manhã às 22 horas. Ele pode acessar o Meu INSS e também ele pode ter em canal que não precisa acessar o Meu INSS, mas INSS na internet. Então, ele tem 3 opções para fazer o agendamento. Mas o INSS entra em contato com ele, fez um chamamento através do quê? Do canhotinho? Foram enviadas 173 mil cartas, Wilson. O que é que acontece? Eu sempre falo da importância do cidadão ter o seu cadastro atualizado. Eles mudam de endereço e não comunicam ao INSS. A carta vai, retorna e às vezes ele não fica sabendo. E mesmo quando o endereço está correto, eles não compareceram para fazer esse agendamento da perícia médica. Então, um risco grande que poderá... É um risco que pode, sim, cessar o benefício dele. Muito bem. Vamos lá, então, Lucione, tem perguntas aqui que pessoas querem participar com a gente. Você vai acompanhar aqui no nosso telão, ó. Pode olhar aqui para trás, aqui, Lucione, aqui, ó. A pergunta está aqui, é o Paulo Soares que faz a pergunta para você. Ele fala aqui: Lucione, fui convocado para a revisão. O que é que eu devo fazer? Você foi convocado, Paulo, você tem 3 opções. Você pode ligar para o canal 35, né, o nosso call center, que funciona das 7 às 22 horas. Você pode acessar o Meu INSS, se você tiver a sua senha, ou você vai simplesmente, sem usar a senha, na internet, INSS, e faz esse agendamento. Muito bem, então tem todos os canais Tem todos os canais. Te atender. Se não souber utilizar, pede ao filho, ao vizinho, pede à esposa, isso, mas é uma mais forma... adiantado digitalmente. Sim, já pode ir lá e fazer direto. Responder, não pode responder porque o benefício ele realmente vai ser cessado. Muito bem, então vamos lá para a nossa segunda pergunta de hoje. Aqui no nosso telão, quem pergunta para a Lucione hoje é a Maria dos Santos. Ela pergunta o seguinte: Lucione, como saber se fui convocada a fazer a perícia médica? Como saber se fui convocada a fazer a perícia médica? Na realidade, como eu já falei, foi uma carta, mas os endereços, geralmente, eles não estão atualizados, mas tem no Diário Oficial, tem uma relação. Eu sei que é difícil as pessoas acessarem o diário, e hoje, Wilson, os sindicatos rurais estão dando esse apoio ao INSS, estão dando esse apoio, e na região do Sertão e na região do Agreste, o segurado ele pode ir até o sindicato
que tem lá uma relação com o nome de todos aqueles que necessitam fazer perícia. Outra dica legal, então, para que as pessoas possam, então, As se pessoas identificar possam. ali. Não vai adiantar eles chegarem no INSS no dia e não está agendado, porque não irá fazer a perícia. Então, dia 8, nós temos perícia em Santana do Ipanema, dia 9, na cidade de Giraldo Ponciano e dia 10, em Palmeira dos Índios. É importante que o cidadão compareça para realizar essa perícia. Perfeito, muito bem. Vamos para a nossa terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a Lucione? Tem duas só? Então, muito bem. Eu vou aproveitar essa terceira pergunta aqui para a gente fazer sobre aquela questão, na reportagem que nós falamos agora há pouco, daquela agência que fica ali na Dona Constança. Agência né? Jatiuca. Dona Constança Agência Jatiuca. Isso. E aí uma bomba d'água acabou, um problema técnico, uma bomba d'água não funcionou, e a perícia, então, dessas pessoas que vieram do interior e tudo mais, acabaram sendo remarcadas. E aí ficou uma questão, primeiro, do constrangimento, da dificuldade dessas pessoas de chegarem até esse dia da perícia. E a outra foi que uma segurada, inclusive, na reportagem, toca num assunto muito importante, Lucione. Olha, eu fiz os exames. A maior dificuldade, você sabe muito bem as dificuldades que tem essas pessoas de conseguir fazer esses exames. Conseguiram, então, reunir todos os exames probatórios para que a perícia possa atestar se ela está realmente precisando do seguro ou não, ou se está incapacitado ou não, enfim. Quando isso é remarcado para 2, 3, 4 meses, esses exames perdem a validade. Como é que vai funcionar, então, essa situação? Esses exames, então, serão revistos nesse momento? O que você pode fazer? Eu sei que não é da sua agência, mas... Não é da minha agência, mas enquanto gerente eu preciso estar a par do que acontece dentro do estado de Alagoas. Realmente tivemos um problema ontem. Hoje, ao sair da gerência, eu já procurei saber como é que estava a situação. Hoje à tarde essa bomba será entregue. São coisas que acontecem. Infelizmente, não depende da gerente local, não depende da gerente executiva, não depende da gente. Técnico. Infelizmente acontece, mas eu também quero dizer que hoje o médico perito, ele não mais faz parte do quadro do INSS. Ele faz parte do Ministério da Economia. Então, não posso responder quanto aos atestados por conta disso. Quer dizer, veja que situação, porque é bom avisar para as pessoas, e a gente já tinha debatido até isso outras vezes aqui, até com o Marcelo, os peritos médicos agora são independentes, eles não estão mais coligados. Ao INSS, sim, ao Ministério da Economia. Então, é um grupo separado. Então, separado, não pode responder em relação àquela questão da segurança. Não podemos responder sobre perícia médica em hipótese nenhuma. Se esses documentos, se esses exames serão válidos ou não após esse tempo. Só a perícia médica é que pode responder. Caramba, e tem algum setor de comunicação? Temos um setor, sim, nós temos a médica perita federal, chefe, que fica no prédio sede do INSS. Vamos procurar ela, então, para a gente saber. Lucione, mais uma vez, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, mas deixa só eu acrescentar uma coisinha, que o cidadão que está 6 meses sem fazer perícia médica, esse cidadão, ele precisa fazer o agendamento dele. Até porque hoje, Wilson, as agências, elas não atendem mais o segurado espontâneo que chega lá. São só os agendados. Depois eles vão chegar na porta da agência e não vão conseguir serem atendidos. Então é bom que eles fiquem cientes. E tem que ser feito tudo com agendamento, é isso? Tudo é com agendamento. Hoje só agendamento. Entendi. Primeiro porque já estava funcionando dessa forma e hoje com a pandemia a gente precisa diminuir essa quantidade de pessoas na agência. Creio então que essa bomba sendo resolvida entre quinta-feira já vai estar funcionando normal. E bom, vamos torcer então e vamos procurar então a resposta da assessoria de comunicação dos peritos, inclusive, como disse a Lucione, não tem mais parte com o INSS, então é responsabilidade do grupo dos peritos, então da assessoria de comunicação. Nós vamos buscar essas respostas que pode ser feito com essas pessoas que foram hoje, não conseguiram fazer suas perícias e tiveram que voltar ou remarcar, como no caso do senhor Eduardo, para março. Será que esses exames vão ser válidos até lá? Será que eles validaram esses exames, mesmo remarcando essa perícia, porque já validaram aquele recibo por conta da falta d'água? A gente vai procurar saber e trazer para vocês. Lucione, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, tá bom? O INSS é que agradece. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Até a próxima. Beijo grande, muito obrigado sempre aqui. Beijo para você, lindona, muito bem.